O Argentino Júnior é líder com 7 pontos, embora os últimos 6 jogos ganhou de ninguém, hein? Eita, nós. Desde que ganhou do Corinthians, foi uma praga em cima do Argentino Júnior. Não rolou mais nada. Pereira também. Independente Del Valle, 6 pontos, Corinthians 3 e o Liverpool 1. É bom lembrar que esse 1 ponto do Liverpool foi justamente contra o Argentino Júnior, né? Você vê como a coisa já desandou lá pro Argentino Júnior. Chegou a empatar com o Liverpool. Então, ele tá falando, fazer um pontinho ali, disse o Zupa. Corinthians vai a 4, o Argentinos fica com 8, aí o Del Valle vai a 9 e a situação fica bem delicada. Por isso que a gente fala da importância da vitória. Porque se ganhar, vai a 6, aí cola no próprio Argentino Júnior, que a fase não é boa. Só para passar aqui pro Fã de Esportes, depois que ganhou do Corinthians de 1-0, perdeu pro Ginásia por 4-2, empatou com o News Old Boys 0-0, empatou com o Liverpool 2-2, empatou com o Independente 2-2, perdeu pro Tucumã por 2-1 e perdeu pro Boca por 1-0. Mas é bom que se diga que o Corinthians também não ganhou de ninguém, né? Exato. Não, mas a gente tá sempre... Não, mas isso eu tô um pouco assustado. Isso a com gente essa falou. Coisa do Corinthians agora tá em evolução. Gente, foi um jogo. O Corinthians passou 6 jogos Mas sem que não bola. tinha nada. Mas assim, Pedro, o Corinthians tá muito exigente. Mas Não, assim, é porque mas assim, estão Pedrão, esquecendo que o Argentino Júnior na Argentina pela Libertadores. Mas também não é ganhou, bom também lembrar não que tá a tudo fase, mas o isso. que a gente tá falando é que a fase do Corinthians não tá boa, tá ruim, aliás, não é que não tá boa, tá ruim. Mas a fase do Argentino Júnior, porque a gente também olha e fala, pô, o Argentino Júnior é um monstro. Agora, mas o Argentino Júnior também, a fase não tá boa. A fase não tá boa. Bravo com a gente. Mas é porque se a gente vender aqui uma coisa de que vitória é obrigação, que o Corinthians vai atropelar... Não. Aí depois, de quinta-feira, Não, vamos lá, peraí, jogo, vamos lá. vai falar, pô, são que duas, decepção. são duas coisas O separadas. cenário Falamos da o Júnior está obrigação. mal. Sim. O Corinthians também está mal. Sim, O Corinthians perfeito. está pressionado na Libertadores. Sim. Perfeito. Na Libertadores, o Corinthians não é nem o primeiro time em bola do grupo e nem o segundo time em bola do grupo. Ok. O Argentino Júnior joga mais bola na Libertadores que o Corinthians. Sim. O Del Valle joga muito mais bola que o Corinthians na Libertadores. Sim. Então, isso precisa ser considerado. Para a gente também não chegar aqui, na quinta-feira após-jogo, nossa, não ganhou lá, que decepção, que vexame. Não, Mas o Argentino Júnior é favorito, Isso. porque inclusive Isso joga precisa em ser pontuado, casa. isso precisa ser Certo, pontuado. perfeito, isso não mudou. Isso O não Redondo mudou. não tá, Isso não beleza. mudou. Agora, O Corinthians também tem desfalque, o Corinthians agora não tem problema. uma coisa que eu vou te falar, a única coisa que eu discordo de você é que é o seguinte, embora a fase seja ruim, se o Corinthians quer se classificar para a próxima fase, Não, isso aí- aí a vitória é isso aí é obrigação. negociável. Aí tem que ganhar. Isso é negociável. Aí é Só que é o que obrigação. eu falo sempre. A Tem um time questão- do outro lado. É lógico. Então, mas, O Corinthians está nessa fase de obrigação pelo que ele não fez. Ô Pedro, Ok, mas eu vou dar um mas exemplo estamos aqui. juntos. Mas antes Ele do não jogo, fez. antes Mas, do mas jogo tem, contra o mas tem um Flamengo. contraponto, porque para quem não sabe, dá a impressão que o Argentino Júnior está voando. Não, Ele é não líder tá, do grupo. não tá. E ele está voando, Não tá. e está jogando barbaridade. E outra, também tem que acabar essa coisa E de não que, é. mas vai jogar Não na é isso. Argentina. É favorito? É. Às vezes o time também não, mas não é tudo isso. Pedro, acho que às vezes, acho que o futebol brasileiro por muito tempo criou. Por muito tempo criou muita. Tá com o Pedro? Você é Você perigoso. acha? Olha quem está se associando a você. Eu e o Willian estamos aqui, joga. vocês aí, é isso. O que o time do Corinthians, e é bom frisar, não é desmerecendo. Eu acho que a entrevista do Roger Guedes, quando acaba o jogo contra o Flamengo, ela é esclarecedora. O time estava incomodado, que só tomava pancada e não conseguia jogar. Ele falou, hoje até sai um pouco feliz, é estranha a sensação, que hoje pelo menos a gente tentou. A gente perdeu tentando. De fato, o Corinthians tentou. Só que o Corinthians tenta como? Não é que o Corinthians teve uma brilhante atuação. O Corinthians tenta acelerando o Roger, mas o Yuri ainda não consegue colocar a bola para dentro. O Flamengo ainda é um time muito vulnerável do ponto de vista defensivo. O Flamengo teve que trocar 2 peças na hora do jogo. Entendeu? Ainda assim, o Corinthians foi vulnerável. Uma bola aérea no final do jogo, você tem que estar atento o jogo inteiro. Quem me garante que o Corinthians vai estar atento o jogo inteiro? Sabe, o Corinthians ainda não tem essa Mas maturidade. eu acho só que o a gente achar momento- que ele pode ser senhor do Por jogo que e que confirmar não, uma por que vitória. que eu e o Mas Willian talvez Ele estejamos... precisa mostrar E mais. a característica Mostrar do jogo... mais. E quando eu falo isso, respeito ao Corinthians. Mas eu vou falar uma o coisa pra Corinthians você. não pode Mas ser nós não time que estamos falando nós que é favorito. igualou contra o Flamengo Mas, e perdeu de 1 a 0. Pedro, eu vou falar uma coisa pra você. Acho que aí você vai concordar comigo. Amanhã, se acontecer aquele jogo, como o futebol acontece isso, jogou mal, se trancou, se fechou, mas amanhã o Yuri Alberto resolve, acertou uma. Mas a gente tá no si. Então, mas amanhã, se o Yuri Alberto mas o acertar Corinthians não uma, tinha peraí. nem o si antes, Mas se Pedro. não, mas eu não tô nem falando de evolução assim amanhã. Eu não tô nem falando de evolução amanhã. Eu tô falando o seguinte, jogou feio, jogou mal, se trancou e tal, mas amanhã a sorte sorriu pro Yuri Alberto. O único chute, o Yuri Alberto foi lá que tá perdendo gol pra caramba, meteu o ganho de 1 a 0. O que amanhã, mais do que a evolução, é o resultado Claro. para manter vivo na Libertadores. Esse é um ponto. Corinthians, o que ele não tem hoje é o Resultado. Não, sem mas dúvida. Pedro, Você entende a minha que eu acho que dúvida? traga... Por eu isso, entendo, por mas- isso que a gente concorda é que amanhã o Argentino Júnior é favorito. E se a gente chegar aqui no dia seguinte, como você falou, e falar de uma vitória do Argentino Júnior, é meio assim, deu a lógica.
Nesse momento, Mas, William, deu a lógica. Mas é que o torcedor do Corinthians se animou um pouquinho com o jogo contra o Flamengo. William, também o ambiente. E é normal. Também o ambiente. Assim, quando o time perde, e perde Mas jogando perdeu, mal, hein? Perdeu jogando mal. Mas quando você perde jogando bem, dá um esboço do tipo... O Corinthians não tinha engatado uma boa apresentação. Você já olha e fala, pô, se nós tivermos a manutenção desse ritmo, com um pouco de atenção, traz um pouco mais de esperança. Daqui a pouco vem os vídeos aí, você pode ter certeza que o Corinthians está um pouco mais esperançoso em relação... Mas não que ele vai atropelar o argentino. O problema é o seguinte, são quantos jogos do Vanderlei? 7. Até agora, 7, São né? 7 jogos. De 7 jogos, esse último jogo que você tirou, poxa, melhorou um pouquinho. Uma parte ali e outra. Uma parte e outra, mas você não tem a certeza de que no próximo jogo você vai ter a mesma apresentação, até porque são características diferentes do time que vai ser enfrentado. O Argentino Júnior, eu acredito, sou Argentino Júnior, vou jogar dentro da minha casa, Libertadores, torcida a meu favor, o que eu vou fazer? O time em crise, eu vou pressionar, 5 minutos de jogo eu consigo um gol, acabou. 5 minutos de jogo, qual vai ser o poder de reação do Corinthians? Foi testado isso? Isso é porque um ponto outro ambiente. importante. É um outro ambiente. Não é Campeonato Brasileiro que eu olho para frente e falo assim, não, tem mais 31 jogos que eu vou poder recuperar. Não, você tomou uma pancada ali, toma uma pressão, 5 minutos de jogo, você toma um gol, 10 minutos de jogo, você toma um gol, você fica nas cordas. Nós não vimos ainda o Corinthians com esse poder de reação. O Corinthians vai reagir? Como é que o Corinthians vai reagir? Qual o time que ele vai colocar para jogar? Ele vai colocar a mesma escalação de jogo? Não, a mesma escalação. Inclusive, a gente não der a bola pro Corinthians. Dá a bola pro Corinthians, fica lá atrás. O que eu acho Podemos ter um problema, hein? Aí teremos um problema. Sim, entendeu? Então tem muitos fatores ainda, porque essa equipe do Corinthians foi testada contra o Flamengo. Qual o Flamengo? Sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, minutos antes do jogo. Ou seja, você mudou toda a estratégia. O Corinthians tirou proveito disso. Não é problema do Corinthians, foi problema do Flamengo. Mas Argentino Júnior tem uma série de problemas, tem isso, tem desfalques, possíveis desfalques que o Corinthians pode tirar proveito disso. Mas eu tava assistindo, acho que foi no 360 ou foi no Sport Center, que o Zupac falou que o Argentino Júnior vai aproveitar o ambiente. Vai aproveitar, falou agora. 360. Vai aproveitar o ambiente, jogar em casa. Libertadores é muito isso. Jogar dentro de casa. O fator casa ajuda muito os times. O Corinthians que perdeu dentro de casa. O Corinthians que não teve a capacidade em 2 jogos dentro de casa de ter pelo menos um empate. Não, perdeu as 2. Agora ele tem que decidir fora. Mas qual é o Corinthians? Ninguém sabe. Então, estamos todos depositando na capacidade, na experiência do Vanderlei. Mas o Vanderlei, ele vai ajudar os jogadores. Mas nas tomadas de decisões, no posicionamento, na administração do resultado, se a gente pudesse fechar aqui que o empate seria um bom resultado... Mas qualquer um, todo mundo. Eu acho que todo mundo fecharia. Mas todo mundo fecharia. Mas necessariamente não é um bom resultado. A gente acabou de fazer as contas. Animicamente. 4 pontos em 4 jogos, pegando Del Valle. Pro vestiário, talvez, é aquela metade. Né? Às vezes 60-40, você vai negociar isso daí. Porque se você empata jogando mal, é 30-70, que você moralmente você fala, puxa, empatamos, mas podíamos ter perdido e jogamos mal pra caramba, e 30% você fala, pelo menos não perdemos. Entendeu? Agora, se você joga bem e empata, beleza, aí já é uma outra confiança, 60-40, inverte. Agora, pensando até pro brasileiro, que é aquilo que você falou, porque para Libertadores 4 pontos pode ser muito complicado. É assim, o que o Vanderlei vem insistindo muito com esse time é o emocional. O gol do Flamengo, quantos minutos de jogo? 40 aí? Final. 49. 47. Quase, acho que 48, quase 49. Quase 49. Qual foi o comportamento do Murilo? No cruzamento, o que ele fez? Não acompanhou. Isso é concentração, isso é emocional. Você tem que estar ali 90 minutos. Qual foi o comportamento do Bidu? O Bidu também olhava a bola e foi correr. Ele não foi para disputar, ele foi para correr a bola. Ele nem foi para disputar a bola, ele estava correndo. Então, assim, tem muitos fatores que esse Corinthians ainda não dá certeza nenhuma. Mas você, emocionalmente, uma pergunta específica para você. O Yuri Alberto, tá perdendo o gol. Eu acho... Tá não abaixo. sei nem se ele vai jogar hoje. Não sei nem se ele vai jogar. Amanhã. Amanhã, desculpa. Não sei nem se ele vai jogar.